Lágrima de crocodilo não existe. Esquece esse conceito de achar que a criança está chorando sem motivo. O meu filho fica chorando sem lágrima. Meu filho, esquece isso. Não é você que decide se o choro tem motivo ou não. Toda expressão tem como fundamento um sentimento. Tem como fundamento algo que a criança está sentindo e que ela não sabe expressar de outra maneira. Então, o choro, o escândalo, a birra ou mesmo esse resmungo que a criança faz é porque ela está querendo alguma coisa, ela está tentando expressar alguma necessidade, ela está principalmente precisando de conexão. E quando você encara essa expressão como falsa, como manipulativa, você se afasta da posição de acolher e de realmente se conectar com essa criança, e mais difícil fica de fazer essa situação se encerrar. Então, se você não quer mais ficar ouvindo esse chororô, olha para a criança, entende o que está acontecendo, se conecta com ela, age de maneira mais empática, mostra para ela que você está disponível emocionalmente para ela. Não dá para você normatizar e escolher se aquele jeito de reagir às emoções é o certo ou não diante da sua régua de emoções, porque a sua régua de emoções foi criada a partir de um padrão que estabeleceram para você, não foi um padrão seu. As suas crenças a respeito de emoções foram formadas a partir da maneira que te ensinaram a sentir, e o que você pode considerar pouco, para sua criança com certeza é muito, e é por isso que ela está agindo dessa maneira. Não tem como você definir a partir do que você acha que é certo ou errado sentir, o sentir do seu filho. Então, se tá difícil para você lidar com aquela expressão de sentimento, lidar com aquela maneira que seu filho tem de comunicar a necessidade dele, olha primeiro para você. O que você foi obrigada a silenciar? Por que o choro te incomoda? Por que essa ferida da expressão dói ainda em você? Por que o seu filho não poder expressar da maneira dele tá te afastando, né, da posição de conseguir acolher com empatia? Quando a gente olha para as nossas sombras, a gente consegue também olhar para nossa luz, porque não tem luz sem sombra. Então a gente precisa aceitar que essas sombras, essas feridas fazem parte de quem a gente é, e não tentar mudá-las, porque elas fazem parte de quem você é, mas olhar para elas com um carinho suficiente de saber: isso que tá doendo em mim, não é por causa do meu filho, não é porque eu choro, não é porque eu não valido o que ele sente, mas é porque talvez não fizeram isso comigo e o choro me incomoda. Então deixa eu me afastar um minutinho dessa situação, mas eu não vou negar pro meu filho o direito dele de chorar e de se expressar. Isso faz toda a diferença no processo de ensinar sobre inteligência emocional, sobre aceitar as próprias emoções, sobre não calar as emoções, não reprimir, sobre realmente conseguir colocar para fora. Até porque o choro nada mais é do que isso, uma expressão, uma maneira muito potente de canalizar a emoção, de colocar todo esse estresse emocional para fora. É importante que a criança aprenda a fazer, é importante que a gente também pare de calar isso, deixa chorar, não tem problema. A gente precisa parar de tentar interromper o choro antes daquele alívio final, sabe, aquele suspiro aliviado de chorei tudo que eu precisava, porque é para isso que o choro serve, para expressar essa emoção até que a gente tenha tirado ela de dentro da gente de maneira completa, para que a gente consiga agir, mudar, né, o nosso sentimento a respeito daquela situação. Então deixa seu filho chorar, não fica querendo normatizar esse choro, se ele é válido ou não de acordo com a sua ótica, com a sua lente. Tira esse óculos do julgamento e acolhe a emoção. E se tiver difícil, se afasta e olha pra você. O problema não tá no choro do seu filho, tá em você.